Valeu, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Olá, pessoal, boa noite. Todo mundo bem? Então, a dinâmica da nossa webconf vai ser a seguinte. Eu vou apresentar para vocês a proposta de trabalho. Nós vamos fazer um resumo, né, um aulão de tudo que a gente estudou nessas nossas 8 semanas. E quem estiver me ouvindo aí, dê um oi, uma boa noite. Vamos ver quantos estão. A Miriam, tudo bem? Miriam, seja bem-vinda. Quem mais? A Iris, seja bem-vinda. Vocês poderiam colocar o polo que vocês são. Boa noite, Bruno. Para a gente ter uma ideia aí da turma que nós temos reunidos hoje. Então, essa aula, olha lá, Diamantino, muito bom, muito bom. Pessoal, então nessa próxima 1 hora, eu vou tentar fazer com vocês um resumo do que nós trabalhamos, ok? E depois esse fórum vai ficar disponível, tá, na sala de aula, para vocês também tirarem dúvida e os colegas que não puderam participar ter acesso, tá? Então, esse fórum, eu falo por conta de muitas vezes a gente tem compatibilidade do som com o áudio, e as perguntas que vocês tiverem, vocês façam no bate-papo, tá ok? Nesse espaço que vocês estão digitando. Então, que todos sejam muito bem-vindos, tá? Eu espero que realmente a gente consiga atingir o nosso objetivo, que é de esclarecer dúvidas, que a gente possa conversar um pouquinho. Então, o nosso objetivo é trabalharmos em 1 hora. Então, aproximadamente às 20h15, a gente vai estar encerrando, tá? Então, mas que essa 1 hora seja bem produtiva, ok? Então, gente, então vamos começar. A ideia principal é a gente trabalhar um pouco do que é a didática geral, tá certo? Eu quero começar, então, com essa frase do Paulo Freire, que é um fenômeno denominado conhecimento, o gosto pelo querer aprender, né? Então, Paulo Freire diz que o conhecimento emerge através da invenção e reinvenção, através de um questionamento inquieto, impaciente, continuado e esperançoso, de homens no mundo, com o mundo e entre si. Então, a nossa ideia é trazer um pouquinho essa inquietação, né, do que é a gente interagir com o mundo, o que é isso querer aprender, que está muito relacionado com a didática, tá? Então, a didática, ela tem toda a sua historicidade, mas a forma como nós conhecemos, ela começa com Comênio, no século XVII, que é um marco significativo dessa sistematização da didática, tá? De como a gente conhece hoje a didática. Então, a gente pode sintetizar, grosso modo, que a didática é uma ciência que o objetivo dela é ocupar-se das estratégias de ensino, das questões práticas relevantes à metodologia e das estratégias de ensino-aprendizagem. Então, a didática ela está relacionada com o processo de ensino à aprendizagem, ok? Então, ela não é uma mera metodologia de ensino. Ela está relacionada à forma de nós darmos aula, à forma que nós compreendemos a educação, a forma como nós compreendemos o mundo. Mas a didática não é apenas metodologia de ensino. Eu percebi em muitas atividades, em alguns trabalhos, que estavam resumindo a didática à metodologia. Então, que a gente tome esse cuidado um pouquinho. Que a didática ela é um pouco mais profunda, ela tem outros questionamentos, tá? Que não apenas estratégias de ensino, que são as metodologias, tá certo? Então, ela é a disciplina que nós trabalhamos dentro do curso de licenciatura, que ordena e estrutura teorias e práticas em função do ensino. Tá? Isso está a serviço do trabalho profissional do professor. Então, ela é a disciplina-chave da profissionalidade do professor. Gente, a didática, ela mostra, ela relaciona a concepção que o professor tem de ensino com a sua prática. Tá? A gente vai discutir isso um pouquinho mais adiante, tá certo? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão entendendo a princípio aqui? Dá só um ok, se todos estiverem ouvindo. Posso continuar? Ok. Ah, sim. Muito bom. Ok, então vamos continuar.
Então, nós vamos dizer o seguinte, como eu falei que a didática, ela não pode ser reduzida a uma mera técnica. Ela é simplesmente, né? E mesmo quando eu a domino como método de ensinar, aí eu me pergunto, o que essa traz? O que ela traz? O que essa técnica traz para nós? A didática pela didática, para que ela serve? O que me faz agir dessa e não daquela forma? Então, aqui eu trouxe alguns questionamentos, né, que nos fazem refletir um pouquinho mais. Digamos, a didática, para que ela serve? Né? Quando eu estou atuando em sala, tá? Por que eu ajo de determinada forma? Por que eu penso de determinadas formas? Por que eu me articulo e executo o meu trabalho de determinada forma e não de outra? Então, a gente vai discutir um pouquinho que isso vai muito da nossa concepção de ensino. Então, eu sou reflexo daquilo que eu aprendi, daquilo que eu construí, daquilo que eu entendo como o ideal de educação. Tá? Então, a gente precisa entender que a nossa postura, o nosso posicionamento é que nos direciona para um trabalho pedagógico assertivo, né, dentro de que determinadas escolas. Foi um dos textos que nós discutimos que a nossa prática, a nossa postura não é neutra. Então, a gente tem todas as questões políticas, tá, por trás da nossa prática de ensino. Tem sempre, ou nós temos consciência disso ou não, mas ela é pautada em alguma teoria, em alguns outros autores, tá? E o que me faz de agir de determinada forma. Então, a gente entende que o homem ele se humaniza pelas relações que estabelece com o mundo e com os indivíduos no processo histórico social. Não tem como nós negarmos, não existe a possibilidade de nós negarmos um indivíduo construído fora do seu contexto histórico e do seu contexto social. Então, quando nós pensarmos a didática, nós precisamos pensar num ser que nós iremos, né, agir, articular e que nós iremos nos relacionar com eles. Não podemos pensar descontextualizado do seu histórico e do seu meio social. É esse o indivíduo que nós temos na escola. Nós somos esses indivíduos também, que somos construídos pela nossa história e pelo nosso contexto. Então, essas duas dimensões, o histórico e o social, é que fundamentam todas as teorias educacionais que a gente viu, algumas delas no decorrer das nossas aulas, né? E elas é que fundamentam a nossa relação, né, com os conteúdos. Por que quando nós vamos trabalhar determinadas disciplinas, vamos pensar bem no curso de vocês, por que no primeiro ano de Química eu tenho que trabalhar esses conteúdos? Quem vai me dizer isso são as minhas teorias educacionais. Tá? É o que eu penso sobre educação. Então, essa relação do conteúdo, os métodos de ensino, a relação estabelecida, que se estabelece entre professor e aluno, os objetivos educacionais, o papel do professor e outros fatores, é que vai me auxiliar na minha dimensão, né, enquanto docente. Então, a didática, vocês perceberam aí que a didática não é apenas a questão de seleção de conteúdos, ela envolve tantas outras questões, tá? O meu papel enquanto professor, a minha concepção de aluno, o meu entendimento com relação aos métodos de ensino, como eu devo ensinar, como eu entendo que o aluno deve aprender. Tá? Então, juntando todos esses fatores, é que eu começo a pensar na minha prática em sala de aula, tá certo? Então, ao longo da história, ao longo do tempo, a didática ela passou por várias transformações. Então, assim, hoje nós vamos ter, eu vou elencar algumas delas que nós estudamos, que são as que a gente precisa realmente ter um pouquinho de, um olhar assim, um pouquinho mais criterioso para entender o que cada uma delas dizem, tá? E qual é o meu entendimento sobre elas, tá certo? Bruno, você colocou que às vezes está falhando. Você está ouvindo bem agora? Melhorou? Bruno, melhorou? Eu me aproximei mais do fone. Ah, sim. E eu quero pedir desculpa porque eu ainda estou meio gripada, né? Então a minha voz ainda não está ajudando muito. Tá certo? Então vamos entender um pouquinho, gente. Tá certo, Vanilton? Seja bem-vindo, tá?
Então, nós vamos entender um pouquinho, gente, sobre esse histórico de quais são as tendências que nós temos hoje, né? Elas tiveram o seu tempo, tá? Mas elas estão todas hoje ainda dentro de nossas práticas, tá certo? Esse é o formato, né, que a gente mais conhece hoje, ainda, que é a escola tradicional, a tendência tradicional de ensino, gente. Como que ela funciona? Ela é centrada no professor e na transmissão dos conhecimentos. Quem é o aluno desse modelo de educação? O aluno, ele é um mero receptor de conteúdo, ele é uma tábula rasa. Quer dizer, ele não tem conhecimento, ele não tem histórico, e de certa forma nós que vamos imprimir esse conhecimento a partir do momento que ele entrar para a escola. Então essa é uma teoria que hoje a gente é totalmente inconcebível, porque a gente entende que desde criança, desde pequeno, a criança tem uma bagagem já construída, já tem experiência, já tem algumas vivências. Ok, Vanilson, a gente vai falar um pouquinho sobre essas tendências, tá? Então, dentro do tradicionalismo, da escola tradicional, a gente percebe que alguns professores são o detentor dos conhecimentos e os alunos mero receptores. Então, não existe a questão da interação, não existe a questão do aluno selecionar aquilo que ele precisa, aquilo que ele tem curiosidade, aquilo que ele tem vontade de aprender. Porque o professor, teoricamente, sabe aquilo que o aluno precisa aprender, tá? Então, o conhecimento é cumulativo. Ele é expositivo, né? E é uma demonstração verbal da matéria, ou por meio de modelos. Então, ele é muito quadradinho, tá? Ele é muito quadradinho, ele tem a sequência para seguir, o professor é que determina o momento que vai acontecer. Então, a escola tradicional centra-se na transmissão de conhecimentos disciplinares. Então, os alunos sentam em fileirinha. É o modelo mais comum que a gente conhece ainda hoje. Tá? Então, o professor tem muito a postura tradicional, né, de autoritária. E, então, esse modelo na relação professor e aluno, ele é totalmente centrado no professor, tá certo? Então, essa é a tendência tradicional. Creio que é a que nós mais conhecemos e é a que hoje em dia ainda vigora muito nas escolas, tá certo? Então, assim, de todas essas tendências, eu, enquanto profissional da educação, eu acredito que todas elas têm as suas críticas e ela tem algumas coisas que devem ser levadas em considerações. Então, tem muitas coisas dentro da educação tradicional, então, que normalmente a gente tem uma tendência de descartar tudo, de todo, né? Eu não quero da educação tradicional, eu não quero nada. Então, assim, algumas questões que a gente percebe que podem ser trabalhadas sim. A gente faz uma reconstrução do aluno também como participante desse processo de ensino-aprendizagem, ok? Aí nós temos um outro modelo, que é a escola nova, que é o que nós trabalhamos dentro da pedagogia renovada progressista. Como é isso? Dentro da educação tradicional, então o modelo era o professor como centro, e esse já é centrado no aluno. O professor, ele muda o seu papel, ele não é mais o detentor do conhecimento, ele é o mediador da aprendizagem. O conhecimento, ele é adquirido por meio das experiências. Então, essa é uma educação pela ação, é o aprender fazendo. O conhecimento deve ser direcionado pela experiência. Então, nesse caso, os alunos, eles procuram aqueles temas que são de seu interesse, eles buscam as coisas que eles têm vontade de fazer e fica à disposição deles, tá? E os professores auxiliam, tirando as suas dúvidas, fazendo esse papel de mediador mesmo. Só que aqui a gente entende que o aluno, ele é totalmente ativo, né? Então, ele precisa realmente aprender a trabalhar em grupos, né? Ele precisa ter entender a necessidade de resolver problemas, de propor soluções. Então, ele é bem voltado para essa questão do aluno desenvolver o seu cognitivo através de situações problemas, tá? Então, essa é uma tendência que muitas escolas tendem a usar, tá? Então, ele é bem participativo hoje também nos modelos de educação que a gente conhece, tá? Ele é bem ativo, esse modelo
renovado progressista. Esse é um modelo também bem conhecido, que é a escola tecnicista. Ela é a relação objetiva, onde o aluno ou o professor transmite as informações e o aluno vai fixá-las. A aprendizagem é baseada no desempenho e as informações ordenadas numa sequência lógica e psicológica. Intensifica a burocratização. Os professores nesse modelo, eles são reduzidos a meros executores. Então, não há questionamento por parte, muitas vezes, nem de alunos e nem de professores sobre os objetivos ou os métodos dessa escola, né? Dessa tendência tecnicista. Então, aqui ele é voltado simplesmente para a técnica, tá? Então, ele é uma tendência, uma escola, ele é uma escola de... Desculpa, pessoal. De uma abordagem, ele é mais sistêmica, então ele é voltado realmente para o conteúdo, não é nem voltado nem para o aluno tanto e nem para o professor. Ele é voltado para a técnica, tá certo? Então, professores têm os seus papéis bem definidos, os alunos também têm os seus papéis bem definidos, o aluno responde aquilo que foi perguntado, tá? Então, ele é bem voltado para o controle mesmo, tá certo? Então, muitas vezes, a gestão da escola tem mais poder na seleção e na execução das atividades do que o próprio professor e o aluno, tá? Maria Vilma, melhorou? Tá ouvindo agora? Ok. Qualquer coisa vocês vão falando e eu aproximo mais. Tá bem? Tá certo. Eu vou tentar falar um pouco mais compassado, tá? E mais próximo. Outra escola que nós temos é a escola crítica, tá? Os conteúdos culturais universais são incorporados pela humanidade frente à realidade social. O papel do aluno como participador e do professor como mediador entre o saber e o aluno e a aprendizagem baseada nas estruturas cognitivas já estruturada nos alunos. Essa escola crítica, ela parte muito da vivência do aluno. Então, ela faz muita proposta de discussões em grupos e de conscientização, tá? Então, ela é uma escola não diretiva também. Os alunos, eles são sujeitos do seu próprio conhecimento. Então, parte da realidade do aluno, tá? Parte do contexto em que eles vivem. E é uma escola que a relação humana ela é muito valorizada, tá? E ela é pensada também no aluno, no estudante, tá certo? Aí nós temos um modelo da escola construtivista, que entende que nada é pronto, né? Nada está acabado, nada tem tanto rigor, tá certo? Que o conhecimento ele é mutável, que ele é construído diariamente. Então, ele trabalha muito com a questão do incompleto, tá certo? E que vai sendo construído a partir da interação do indivíduo com o meio. Então, é com o objeto do conhecimento, é entre os alunos, é entre os professores. Então, a gente entende que essa escola, ela tem também a questão do professor como facilitador da aprendizagem do aluno, tá certo? Então, é uma escola que a gente vê muitos professores e muitas escolas trabalhando dentro desse modelo construtivista, que quando a gente estudar um pouquinho mais, né, vocês leram os textos, então é formado dentro da teoria de Piaget, e logo em seguida ela veio ser reforçada com socio-interacionismo, né, ela veio ser substituída e reforçada, assim, complementada, não substituída, pelo socio-interacionismo de Vygotsky, que a gente entende que é nessa relação com o meio e com o outro que o conhecimento acontece, tá? Ele não é posto, ele não é dado, ele é construído no coletivo, tá certo? Mas e agora, né? A gente estudou as principais escolas e as principais tendências. Sei tudo isso, e qual o caminho, né, que eu vou seguir?
Eu acredito assim, vocês estão muitos, né, já trabalham como professor em outras disciplinas, muitos estão iniciando a sua vida enquanto docente. Eu acredito que vocês escolheram um curso de licenciatura por acreditarem realmente na educação, por vocês acreditarem que a educação ela pode transformar a sociedade. E a gente precisa entender que a nossa postura, enquanto docente, enquanto professores, influencia muito no resultado que nós temos enquanto profissionais da educação, tá certo? Então a gente sabe, e agora? Eu sou construtivista, eu sou tradicional, eu tenho uma postura tecnicista. Você vai ter que entender um pouquinho, né? Buscar nas bases desses autores algo que vocês realmente acreditem, que pode ser o diferencial no trabalho de vocês. E eu me aventuro ainda a dizer que vocês podem pegar o que é legal, o que é bacana de cada uma dessas e transformar como seu, tá? Porque nós é que construímos a nossa forma de trabalhar. Não existe receitas, né? Muitas vezes a gente quer a melhor ideia, a gente quer muitas vezes o melhor trabalho que já foi feito, mas na hora de executar, a gente não tem o retorno, né? E o acontecimento, fala, olha, eu achava que poderia acontecer diferente, né? E você muitas vezes fica frustrado com o resultado. E tem muitas vezes algo que você faz tão simples e que faz uma diferença tão grande no seu trabalho. Então, essa é a importância de nós estarmos sempre tendo uma praxis pedagógica, né? O que a gente entende por praxis pedagógica? É a nossa capacidade de executar, de termos uma ação, refletirmos sobre essa ação e depois executarmos novamente, né? Então, todas as nossas ações, elas não são feitas sem nenhum entendimento do que eu quero, de ter um objetivo traçado. Por isso que é importante o professor pensar no seu planejamento, pensar no seu objetivo para aquelas turmas. É importante o professor conhecer os seus estudantes, tá certo? Então, aqui, a gente vai trabalhar assim, por que aqui uma aula, né? Uma aula que a gente pode dizer expositiva, pode ser boa ou ela pode ser ruim, digamos. Para uma turma, você vai lá e trabalha uma aula expositiva, aquela que você fala e os alunos ouvem. Né? Para uma turma pode ter sido maravilhosa, e por que para outra não foi? Né? Então, tudo isso vai depender de como você, enquanto docente, professor, vai usar as suas técnicas. Porque você precisa pensar na situação que você está inserido e na realidade que você está trabalhando. Tá? Aí vem a pergunta, você conhece os seus alunos? Você conhece o contexto que ele está inserido? Você pensa, antes de você entrar na sala, como você pode atuar nessa realidade? Já parou para pensar que cada sala é um universo? Cada ser humano, cada aluno que está diante de nós tem os seus princípios, tem os seus valores, tem o seu contexto social. Lembra do filme dos Escritores da Liberdade? Então, a partir do momento em que a professora percebeu que ela tinha que entrar naquele universo, ela conseguiu resultados diferentes, né? Então, a gente precisa realmente entender a realidade e o contexto que nós estamos. Tá certo? A Maíra está dizendo que então, essas tendências estão na ativa e eu me identifico com uma delas. Ou mais para aplicar. Isso aí, digamos, tem pessoas que acreditam que é apenas uma tendência, né? Que fala, não, eu quero ser construtivista. E a gente vai entender que ela sozinha não dá conta de todo o universo que a gente encontra no mundo da educação, no processo de ensino-aprendizagem. Por isso que eu falo que a gente tem que conhecer todas, sim, e ver o que é bacana de cada uma delas. Então, isso de você escolher apenas uma, tá? De certa forma, você pode limitar o seu potencial de trabalho, tá certo? Você precisa falar, isso que eu fiz hoje foi extremamente tradicional, mas deu certo. Olha, hoje essa minha aula, eu usei os princípios da escola construtivista, os alunos participaram, criaram, dentro dessa proposta, ela teoricamente, elas têm o seu início em que elas começaram a ser aplicadas. Muitas foram, no momento ela não teve sucesso, no momento em que ela foi estabelecida, ela não teve o resultado esperado. Só que elas têm sido recriadas.
Por exemplo, hoje a gente ouve falar muito na pedagogia ativa, né? Nas metodologias ativas de ensino. Ela trabalha muito dentro da perspectiva da escola nova, que foi feita lá por John Dewey. Tá? A escola nova ela veio lá de John Dewey no século... Quer ver? Na década de 60, aproximadamente, essa escola estava sendo utilizada. E agora a gente está vendo ela retomando, né, em 2017, 2018. Se vocês procurarem um pouquinho metodologias ativas, você vai ver em que o aluno ele já busca esse conhecimento, já traz esse conhecimento, tá? E ele aplica de maneira diferente em sala de aula esse conteúdo. Então, a gente precisa conhecer um pouquinho do que cada uma dessas correntes e essas escolas fundamentam a nossa prática, tá? Então, continuando aqui, o problema não está na técnica, mas sim na compreensão do que essa técnica pode propiciar em termos de aprendizado ao aluno. Então, é aquilo que eu falei, como que o meu trabalho, tá certo? Como aquilo que eu pensei na minha aula, eu vou conseguir resultados diferentes com os meus alunos. Olha só. Quando eu falei das metodologias ativas, quando eu falei dessa questão do planejamento, da avaliação, eu creio que vocês vão entrar mais, ou já estudaram mais na disciplina planejamento, tá? Planejamento e avaliação da aprendizagem. Então, quer dizer, eu vou falar aqui para vocês algumas técnicas, algumas coisas que nós podemos pensar no nosso plano de ensino que podem ter um resultado bacana, diferente. Porque os professores hoje centram-se muito em provas, né? E a gente tem entendido que a prova é um momento estanque. Quer dizer, o aluno, naquele momento, ele decorou, estudou até decorar. Aí, daqui uma semana, esses conceitos que a gente achava que ele tinha se apropriado, a gente entende que ele estava apenas decorado, foi superficial. Então, nós temos o que? A gente pode usar estudo dirigido, estudos de caso, a gente pode usar painel integrado, discussões, né, seminários, simpósio, aquela tempestade de ideias, o brainstorming, que é uma técnica da administração que tem sido utilizada dentro do ensino. Então, todos esses métodos de ensino, essas técnicas, elas têm um fundamento em que promovem o debate, que promovem uma forma de você avaliar o seu aluno. Então, nós precisamos entender, dentro de todas essas técnicas, quais dessas, né, a gente consegue garantir um aprendizado mais apropriado para os nossos alunos. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho dessa postura do professor. Então, o professor vai trabalhar uma técnica do seminário. Mas o professor sabe como utilizar? Tem alguns professores que colocam um tema para os alunos pesquisarem, estudarem, os alunos apresentam e ficam por isso mesmo, né? Então, de certa a questão da aprendizagem. E não tem uma troca, não tem depois um debate, não tem um aprofundamento. Porque nós precisamos, gente, agregar valor e conhecimento ao nosso aluno. Ele tem conhecimento? Tem. Ele tem informação? Tem. Mas nós precisamos tratar essa informação para que ela vire conhecimento, tá certo? Então, nós precisamos potencializar esse aprendizado do aluno, tá? Então, para que ele realmente queira aprender, para que ele realmente queira compreender melhor aquilo que nós estamos trabalhando, tá? Que é o que vocês vão ter que ter, digamos, eu escolhi uma técnica, né? Eu escolhi um método para eu trabalhar, uma metodologia, mas qual é o melhor resultado? O que eu posso tirar de mais bacana dessa técnica, tá certo? Então, nós precisamos, assim, na escolha de uma forma de atuar em sala de aula, a gente precisa ser crítico, pessoal, tá? Então, não é... E você ter consciência que você vai ter as condições de abrir essa atividade e encerrar essa atividade. Planejar o tempo da tua aula, tá? Não adianta você ter, digamos, um exemplo, 2 aulas por semana e você colocar uma atividade que vai demandar pelo menos 4. Então, esse pensar o tempo que você tem também é fundamental, tá certo? O que faz o professor elaborar os seus objetivos a ser trabalhado, tá certo? É com base no conhecimento que o aluno tem? É porque o livro didático já traz esse conhecimento?
O que te faz, então, escolher, elaborar o objetivo? Tá? E a sequência? Qual é a sequência desses objetivos? Ele é a base de todo o planejamento de ensino e de aula. Então, quer dizer, são pré-requisitos? Eu preciso estudar um determinado conteúdo antes de entrar em outro? Tá? Posso fazer algum tipo de inversão? Se for demanda da turma, digamos, nós vamos desenvolver um projeto, nós vamos desenvolver uma aula, né, interdisciplinar, eu consigo antecipar algumas coisas? Então, a gente precisa entender que nós não devemos amarrar o nosso planejamento e muito menos os nossos objetivos com relação à turma, gente, porque isso é mutável, tá certo? E, gente, e o principal, qual a intencionalidade do professor ao preparar seu plano de aula? Gente, não existe neutralidade, como nós já conversamos, tá? Nós estamos fundamentados em algo. As nossas questões políticas, o nosso entendimento com relação ao que eu quero para essa turma, é simplesmente repassar um modelo que já existe, ou eu quero realmente com que esse meu aluno pense a educação, pense o seu processo de ensino-aprendizagem como um todo, seja crítico, seja consciente, seja atuante, tá? O Bruno está perguntando a melhor forma que cada aluno aprende em particular. A gente entende que cada um de nós temos a nossa forma de aprender, Bruno. Tem alunos que têm os seus canais de comunicações diferentes. Digamos, tem aluno que aprende simplesmente ouvindo. Tem aluno que aprende, tem que ver alguma coisa, tem que ter alguma imagem, tá? E tem os alunos que aprendem exercitando. Então, essa forma da gente entender como o aluno aprende é muito interessante para vocês pesquisarem como profissionais mesmo da educação. Como a gente entende que o cérebro ele desenvolve de maneiras particulares, que nós temos canais de comunicação. Isso que eu falei, eles são canais de comunicação, que é o auditivo, que é o sinestésico e que é o visual. Por isso que é interessante, gente, que na aula de vocês sempre tem uma breve explanação, tenha alguma coisa visual para os alunos, ou um cartaz, ou um PowerPoint, né, uma imagem, e tenha exercícios. Eu acho que a gente, para atender toda a nossa clientela, todos esses nossos alunos, a gente precisa diversificar, mesmo que seja numa única aula, a nossa forma de demonstrar o conteúdo. Então, assim, eles aprendem mais aquilo que você fala nos primeiros 15, 20 minutos da aula. Então, você tem que focar realmente na introdução da tua aula, na explanação do seu objetivo. Então, a gente precisa entender que realmente o aluno, cada um deles aprende de uma forma diferente, tá certo? Que é o nosso objetivo tentar alcançar isso, tá? Então, aqui, a gente trabalhou um pouco o plano de aula, o plano de ensino, tanto que eu falei para vocês na plataforma que vocês têm uma disciplina específica para isso. Mas quando a gente trabalha a questão da didática, é a forma em que a gente vai conceber a nossa organização do nosso trabalho. Quer dizer, como eu entendo a educação, como eu entendo o meu contexto, né, os meus estudantes. Então, para isso, eu preciso ter clara a comunicação dos meus objetivos. Eu tenho que ter, gente, domínio do conteúdo. Tá? Essa história de professor entrar em sala já com a sua colinha pronta, tá certo? Então, assim, ainda estamos com a questão do conteúdo, a gente ainda está aprendendo, então vamos estudar bastante antes, vamos ver as possíveis dúvidas. Então, assim, que a gente tenha domínio mesmo de conceitos, tá certo? Professor, digamos, vocês são específicos de química. Então, gente, domine as nomenclaturas da química, domine os conceitos da química. Nós não sabemos tudo, tá certo? A gente tem que mostrar essa humildade para os alunos também, tá? Mas dentro da medida do possível, aquela aula que eu preparei, você tem uma aula de 50 minutos, então você vai trabalhar aquilo que é de domínio seu, tá certo? Sem negar o conteúdo para os alunos, gente, tá certo? A adequação aos objetivos, digamos, eu preciso mudar alguma coisa, os meus objetivos não estão sendo atingidos, como eu puder, então é essa questão de que eu falei, que o nosso currículo, que o nosso planejamento não é engessado. Então, que a gente volte a algumas questões, né, que são importantes e fundamentais para os alunos e replanejemos a nossa aula.
Qual a importância dos itens selecionados? É relevante? Os alunos realmente precisam disso? A organização da sequência, depois que você conheceu a turma, o que realmente você definiu que vai trabalhar, então essa sequência está bacana, então é você planejar isso também. E o professor tem que ter, gente, postura, comunicabilidade, motivação e criatividade. Então a gente precisa realmente desenvolver. Não estou dizendo que nós já temos isso pronto, tá certo? Mas nós precisamos desenvolver essas nossas competências, tá? De motivar os nossos estudantes, de sermos criativos com a nossa proposta de trabalho, tá certo? E o professor, gente, tem que ser comunicador, tem que saber, né, conversar com seus estudantes, tem que saber compreendê-los, ser um bom ouvinte e ser um bom orador também. Tá? A questão dos conteúdos que a gente, da informação que a gente vai dar, né, principalmente da contextualização. Nós sempre damos exemplo, não é verdade? Sempre temos os exemplos que a gente vem para explanar algum conteúdo. Então, verifique a atualidade dessas informações, traga algo recente, algo que eles estejam vivenciando. Isso é super importante para o jovem. Você precisa ser claro e objetivo. Essa história de amassar barro, né? Essa história de você falar e não sair do lugar, de você falar e não ser compreendido. Então, é tentar realmente ter clareza no seu conteúdo e ser objetivo com aquilo que você quer. Tá? A ilustração com exemplos, que eu já falei, a questão de recursos auxiliares, certo? Tomar cuidado, gente, e muitas vezes não pegar aquela informação que está no livro, tá certo? Copiar, colocar no Datashow e projetar na parede tudo aquilo do mesmo jeito que está no livro, algo denso, algo pesado. Então, aqui a gente precisa realmente aprender a utilizar esses recursos, tá? A tecnologia, se nós vamos usar, vocês têm as tabelas periódicas, vocês têm um laboratório muitas escolas têm um laboratório de ciências, então, que vocês realmente usem esses outros recursos para auxiliar a aula de vocês. E dentro da conclusão, vocês vão trabalhar uma revisão do que realmente foi a essência da tua aula, onde eles vão aplicar isso, tá certo? E dentro da duração determinada. É planejar 50 minutos de aula ou 1 hora, tá? Então, para não deixar muito, vamos ver isso aqui depois. Tenta, gente, fazer, quando você terminou a tua aula, faz recapitula, né, rapidinho, e fala qual foi o seu objetivo. Então, olha, hoje nós entendemos que, né, essas reações acontecem por isso ou aquilo, aí vocês vão realmente colocar o conceito principal e a aplicação disso, tá certo? Pessoal, até aqui, tranquilo? Muita informação, né? Mas eu acho que isso está sendo a síntese, a essência do que a gente trabalhou nessas nossas 8 semanas, tá certo? Aqui, gente, eu não fiz PowerPoint, eu não fiz, né? Nós só vamos falar um pouquinho sobre esses itens. Gente, eu trabalhei com vocês, acho que na 6ª semana, competências e habilidades. E eu percebi que nas últimas 2 semanas, o vídeo que eu coloquei do professor Rubem Alves, ele tinha sido retirado por conta de direitos autorais, né? Que o YouTube tem, e ele tirou as 2 semanas atrás esse vídeo. Então, como eu não tinha outro para substituir ele naquele momento, quem assistiu, espero que tenham conseguido, né? Então, ele trabalha bem a questão dos projetos, né? Dos projetos pedagógicos, como a forma de nós desenvolvermos as competências e habilidades dos nossos alunos. Gente, a competência e habilidade nada mais é do que o nosso encontro do saber e do saber fazer, tá certo? Não conseguiu, né? Então, dentro do material eu só queria, alguns textos, né, sobre os projetos pedagógicos que eram mais um enfocado do professor Rubem Alves. Mas eu vou verificar se eu consigo outros links, porque aquele lá era bem didático, tá? Mas só vocês procurarem lá os projetos pedagógicos. Vai ter algum outro vídeo, eu acho que tem até mais completo, tem até essa entrevista inteira que ele deu, tá certo? Vocês podem procurar no YouTube.
A questão, gente, da competências e habilidades é o saber e o saber fazer, porque não adianta eu simplesmente, né, saber alguma coisa, ter algo desenvolvido em mim e eu não conseguir executar, tá certo? Então eu preciso desenvolver essas duas coisas, que elas não são separadas, gente, ela faz parte do nosso ser. Tá? Então, realmente, se eu desenvolvo algo, se eu tenho competência para tal coisa, obviamente, eu vou me esmerar para conseguir desenvolvê-la, para conseguir explicar, tá certo? Existem várias correntes que separam as competências e habilidades. Hoje em dia isso está sendo um pouco mais desmistificado, tá certo? Então a gente precisa realmente entender que é o encontro de todas as coisas que nós aprendemos que gera nossas competências, que a gente consegue executar, consegue explanar. Gente, os projetos pedagógicos que a gente abordou, nós estamos falando de uma possibilidade de trabalhar os conteúdos fora da nossa caixinha, né? Que a gente brinca assim, não, química é só química. Não, é você pensar em algo, em um tema maior, em que você consiga, além de trabalhar as suas disciplinas, trabalhar temas transversais, que dê uma questão, assim, uma amplitude na visão dos nossos alunos acerca da operacionalização da disciplina de vocês, tá? Então, o projeto pedagógico, ele trabalha através de temas geradores, ele trabalha, dentro do Instituto, a gente trabalha com alguns alunos aqui de ensino médio, projetos em que eles vão à prática, eles escrevem sobre, eles produzem até artigos com base nesses projetos que eles desenvolvem, tá? Então, é a observação, então, ele não tem prazo de validade, assim, digamos, um mês para acontecer, tem projetos que é desenvolvido um ano inteiro. Então, assim, é interessante que a gente perceba que esse projeto pedagógico, ele vai além simplesmente da nossa disciplina como disciplina em si, tá? Ela extrapola isso. Ela vai para um conjunto de saberes além, tá certo? Que a gente precisa de competências e habilidades para desenvolver, tá? E a interdisciplinaridade que foi falado, que tem o vídeo da professora Ivani Fazenda, que tem alguns textos que no próprio material da disciplina fala, que é a gente transitar entre outras disciplinas, tá? Então, é você, dentro da química, determinado conteúdo, o que você pode trabalhar, digamos, junto com a biologia, junto com a física, tá? Então, é esse pensar fora da sua disciplina, é pensar além de, tá? Então, essas questões, gente, que nós debatemos, elas são para fortalecer o nosso trabalho pedagógico, nosso trabalho em sala, tá? Então, vai muito da competência do docente, tá certo? Em tentar fazer algo, em realmente buscar fazer algo diferente, buscar algo que realmente agregue valor à sua aula e que seus alunos se abstraiam desses conceitos, se apropriem desses conceitos, tá? Então, essas provocações que nós fizemos aqui, que eu fiz durante essas semanas que nós tivemos de aula, é que realmente a gente consiga entender, olha, a química não está trazer um diálogo entre outras disciplinas com a que vocês vão trabalhar, tá certo? Então, beleza, pessoal. Esse realmente foi mais uma provocação, tá? Miriam, eu estou falando que é uma provocação para a gente pensar além das nossas disciplinas, tá certo? Que nós precisamos olhar para a possibilidade de projetos, de conversa, de diálogos com outras disciplinas, para que a gente agregue valor à química ou à biologia, que a gente tire as nossas disciplinas de caixinhas. As nossas disciplinas, elas estão conectadas com o mundo. Então, ela não pode ficar simplesmente, né, nas questões assim, de conceito apenas das nossas disciplinas. Nós precisamos trazer para uma conversa, um debate um pouquinho maior, né, com as possibilidades de interdisciplinaridade e de projetos pedagógicos com objetivos, né, específicos. Então, gente, essa é uma provocação para o trabalho que vocês vão fazer, tá certo? Agora eu quero falar só um pouquinho sobre, nós estamos falando dos saberes dos alunos, né? Eu vou disponibilizar isso para vocês
Eu já estou ficando assim totalmente já afônica, né? Minha voz ainda não está bacana. Eu quero trabalhar, são 19 itens que Paulo Freire traz em toda a sua construção, né? Que nos diz quais são os saberes que nós precisamos ter enquanto docentes, tá certo? Enquanto boas práticas de ensino, boas práticas de docentes que estão preocupados com a formação dos nossos estudantes de forma integral, de forma contextualizada. Então, Paulo Freire traz o seguinte, que para essa boa prática de ensino educativa, nós precisamos pensar que o ensinar exige rigorosidade metódica. Então, quer dizer, você precisa dar condições para que esse educando aprenda criticamente, que eles sejam investigadores, que eles sejam curiosos, né? Inquietos, persistentes. Então, não devemos estar certos de nossas certezas. Paulo Freire ele trabalha muito com a nossa convicção, né? De que as nossas convicções elas são mutáveis, tá certo? Então, a gente não precisa passar, né? A gente precisa compartilhar essas nossas inquietações com os nossos alunos também. Tá? Ensinar, gente, exige pesquisa. Então, não é Ctrl+C, Ctrl+V, não é copiar, colar. Nós precisamos realmente ser pesquisador. Então, a gente precisa ter a inquietação de saber que nós precisamos nos aprimorar. Tá? Que nós somos seres históricos e que estamos num mundo cheio de conhecimento que também é construído através da historicidade. Então, a gente tem que buscar isso. Tá? Quem disse, onde foi que disse, em que momento da história, quando é que ele foi, né? Então, essas informações nós precisamos ter. Então, precisamos pesquisar, nós precisamos ser curiosos enquanto professores. Ele diz que ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Gente, aluno não é tábua rasa. Tá? Ele não é essa tábua rasa, ele não está ali para simplesmente receber o conhecimento que nós temos. Tá certo? Então, ele tem já ele já tem alguma bagagem, ele já tem alguma experiência. Então, nós precisamos fazer com que ele reflita e haja sobre aquilo que ele sabe, com aquilo que nós estamos, né, fazendo a mediação com ele, para que esse conhecimento seja transformado, tá certo? Que ele se aproprie dos conceitos, porque ele sabe, né, no senso comum, mas a gente vai trabalhar essa transformação para os conceitos realmente, né, em que a gente trabalha autores, em que a gente mostra aquilo que ele precisa construir, modificar daquilo que ele já sabe. Ensinar exige criticidade, gente. Não é senso comum, não é, né? A gente não precisa ensinar por ensinar. Nós precisamos saber por quê, como esse conhecimento ele vai agir, né, na vida desse aluno, nesse contexto, e fazer com que o aluno, a partir daquilo que nós estamos trabalhando com eles sejam críticos, tá? Eles sejam críticos e eles sejam conscientes desse papel de criticidade que eles devem ter. Ele trabalha também que o ensinar exige estética e ética. Significa que o professor ou a professora deve estar comprometido com os resultados da sua ação pedagógica, visando a melhoria da qualidade de vida do aluno. Gente, agir com ética, né? Então, a gente precisa saber que o nosso trabalho é pautado para a melhoria da vida do aluno, né? Que a gente pense nos resultados da nossa ação pedagógica. Então, o nosso comprometimento com eles, o nosso cumprimento daquilo que é legal, né? O professor tem que saber fazer plano de ensino, o professor tem que saber lançar as notas desse aluno, avaliar esse aluno, sabendo que isso tem um impacto na vida do seu estudante, tá? Ele exige a corporificação das palavras pelo exemplo. Então, quer dizer, o aluno vai estar observando aquilo que você faz, tá? Então, aquele exemplo realmente, né, de cidadania, de comprometimento, ele vai ter do docente, tá certo? Então, nós precisamos saber que o nosso exemplo também educa o nosso estudante, ensina. E o ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição de qualquer forma de discriminação. Nós não podemos, gente, aceitar dentro do nosso espaço de convivência coletiva, que é a escola, qualquer tipo de preconceito, né? E qualquer tipo de situação, né? Rejeitar qualquer proposta que não seja validada pelos estudantes também, tá certo? Imposições,
A gente aqui pode até falar, gente, de bullying, de violência, tá? De violação de direitos do aluno. Então, a gente precisa realmente estar antenado nessas questões de que nós precisamos fazer esse papel, tá? Com relação à aceitação dos alunos, a gente tem a questão, né, dos alunos com as suas construções de identidade, os seus novos ideais, as tribos, né? Então, os grupos que são formados, a questão realmente da importância do social e do contexto em que eles estão serem aceitos pelo coletivo, serem discutidos por todos, tá certo? Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. Gente, isso aqui é o que eu já falei, que é a praxis pedagógica, que é o papel da didática, tá? Que é também nós olharmos o que nós fizemos, né, que deu certo, e como nós podemos melhorar isso, tá? E como que nós podemos atuar de forma diferente. Ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. Nós precisamos assumir, enquanto ser pensante, histórico, social, transformador, crítico, realizador de sonhos e capaz de reconhecer o outro, capaz de ter raiva e capaz de amar. Então, a nossa construção, gente, a identidade, a construção da identidade docente. Então, a gente precisa se pensar, se reconhecer, né, enquanto papel cultural, tá? A identidade cultural que o professor tem. Então, nós precisamos realmente ter o reconhecimento de quem nós somos e qual é o nosso papel ali no contexto da escola. Esses 9 itens das boas práticas, né, ele foi tirado da apostila que vocês estão disponíveis. Uma boa prática a busca de um novo educador para uma nova educação, tá certo? Aí eu quero concluir dizendo que a educação é, sem dúvida, a primeira área que deve buscar as complexas relações entre o contexto, o saber e o homem, e na união com o divino, porque nós estamos em várias esferas, né? E é nós trazermos novas formas de olhar o mundo, porém junto com todas as outras áreas do conhecimento que estão temporariamente fragmentadas e que, após tornarem-se unidas, revelam novas articulações do saber, que estará constantemente questionando outros conhecimentos e propondo novos caminhos de ver esse mesmo saber. Gente, essa é a concepção do professor, né, de uma sociedade contemporânea que nós precisamos. Então, é olhar o contexto, é perceber, a reavaliar os saberes e olhar principalmente para o homem, tá? Então, olhar para o nosso estudante, olhar para a nossa comunidade escolar e pensarmos novas formas de olhar para esse mundo, tá certo? Eu acho que esse é o papel da didática. Se a gente percebeu aqui, não existe a possibilidade de nós resumirmos a didática como metodologias de ensino, né? Então, a didática ela vai abarcar todo o nosso processo entre teoria e prática, tá certo? Um processo de praxis educativa, em que nós precisamos avaliar o nosso trabalho, ter ações bem planejadas e bem contundentes com relação aos objetivos que nós devemos traçar, tá certo? Pessoal, era isso que eu tinha planejado para a gente hoje. Eu espero que tenha tirado um pouco das dúvidas de vocês. Eu vou inserir esse PowerPoint na plataforma agora, tá? E eu vou inserir também essa webconf na plataforma. Então, assim, com relação ao trabalho, né? Infelizmente, infelizmente, assim, a gente ainda é pautada pela avaliação, pela prova, tá? Mas isso daí eu não vou querer nada do que vocês não construíram, do que vocês não entenderam. Então, eu vou querer que vocês entendam realmente o conceito do que é ser educador, o conceito de didática, trabalhar essa questão do geral, do global, tá certo? E eu espero realmente ter contribuído muito com vocês. E eu quero dizer o quanto foi bacana esse período que nós tivemos juntos, tá certo? Queria que a gente tivesse tido mais interações, né? Mas eu vou voltar àquele nosso último fórum. É que essa semana a gente está com várias atividades aqui no IF.
Mas eu vou voltar e eu quero que a gente discuta aqueles itens, que vocês, a partir de hoje, também repensem aquilo que vocês colocaram lá, tá? Para a gente ampliar os nossos leques. Gente, essa didática, eu acredito que ela foi assim a pontinha do iceberg. Tem muita coisa para nós discutirmos, mas o que eu quero deixar plantado na mente de vocês é que nós estamos em construção, tá? Eu acho que nós estamos em construção. Que vocês estão em início de carreira, assim, ó, que vocês considerem tudo aquilo que foi aprendido anteriormente, né? O que a didática já nos trazia, o que as novas experiências podem contribuir. Então, assim, gente, não desconsidere nada, tá? Não desconsidere nada. Aproveite tudo. Veja o que é melhor para os seus alunos e veja o que é melhor para vocês. Então, é o coletivo. Eu acho que a gente pensar no coletivo e pensar que nós fazemos a diferença, a gente realmente consegue atingir o nosso objetivo, tá? Que é sermos profissionais da educação preparados para agir com o mundo e para agir com os mundos que nos encontram na escola, que são os nossos estudantes, tá? Repensando que eles não aprendem da mesma maneira, tá? Pensando que nós realmente precisamos entender todos os contextos, gente, e pensar na importância que vocês têm enquanto profissionais. Nada que vocês vão fazer é neutro e por acaso, tá certo? Sempre tem algo, gente, fique claro. Vocês são seres políticos, tá certo? Por isso vocês precisam, eu não estou falando político partidário, eu estou falando de políticos no sentido de atuar em cima da formação, de fazer pensar, né, de fazer com que o cidadão seja crítico, tá certo? Gente, eu encerro então por aqui. Eu quero desejar uma boa noite para vocês, sucesso, tá? E eu espero encontrá-los aí enquanto colegas na área de educação, na área de ensino, e que vocês realmente sejam professores que fazem diferença onde vocês passarem, tá certo? Gente, sucesso para vocês. Boa noite, tá? Se tiver alguma dúvida, coloque lá na plataforma que a gente discute, tá bom? Boa noite. Boa noite, Vanilson, Maíra, Maria Vilma, Miriam. Quem mais vai dar boa noite? Que está aqui o Edmundo.